Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivardhari Gopi Janavallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivardhari Gopi Janavallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada.
Hare Krishna, bom dia a todos. ISKCON Rio de Janeiro, Hari Bol, Prabhupada Vyoma, reverências. Adilila Devidasi, Hari Bol, reverências. Prabhu Haridarshana, Hare Krishna, Hari Bol, reverências, Prabhu. Sundarangi, Jai, Hari Bol, reverências. Sanatana Dharma, Hari Bol. Obrigado, Sanatana. Hari Bol. Então vamos seguir com a leitura do Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, estamos no terceiro canto, é o capítulo 28, as instruções de Kapila. Verso só um minuto, verso 41, se eu não me engano. Verso número 41. O sânscrito é o seguinte: Bhutendriyanta karanat pradhaja pradhana jiva samgitat atma tatha prithak drashta bhagavan brahma samgitaha. Bhutendriyanta karanat pradhana jiva samgita atma tatha prithak drashta bhagavan brahma samgita. Bhuta, os 5 elementos. Indriya, os sentidos. Antakaranat, da mente. Pradhanad, do pradhana. Jiva samgitat, da alma, jiva. Atma, o Paramatma. Tatha, assim. Prithak, diferente. Drashta, o observador. Bhagavan, a personalidade de Deus. Brahma Samgitaha, chamada Brahman.
tradução e significado dados por sua divina graça, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A tradução: a suprema personalidade de Deus, que é conhecida como Param Brahma, é o observador. Ele é diferente da alma diva, ou seja, a entidade viva individual, que está combinada com os sentidos, com os 5 elementos e com a consciência. Eu vou repetir. A suprema personalidade de Deus, que é conhecida como Param Brahma, é o observador. Ele é diferente da alma diva, ou seja, a entidade viva e individual, que está combinada com os sentidos, com os 5 elementos e com a consciência. Significado. Nesta passagem, dá-se uma nítida concepção do todo completo. A entidade viva é diferente dos elementos materiais. E a entidade viva suprema, a personalidade de Deus, que cria os elementos materiais, também é diferente da entidade viva individual. Essa filosofia é proposta pelo Senhor Chaitanya como Achintya Bheda Abheda Tattva. Tudo é simultaneamente igual e diferente de tudo o mais. Poxa, lamento, Haridarshan. Tá, aqui também está chovendo. Bom, lamento, não sei o que fazer. Marco Ferrari. Hare Krishna. Elias. Haribol. Ishavatar. Haribol. Bom, espero que melhore a conexão. Jai. Bom, uma vez que estou no começo do significado, vou voltar, certo? Nesta passagem, eu estou recomeçando o significado, porque são informações cruciais, importantes. Nesta passagem, dá-se uma nítida concepção do todo completo. A entidade viva é diferente dos elementos materiais, e a entidade viva suprema, a personalidade de Deus que cria os elementos materiais, também é diferente da entidade viva individual. Essa filosofia é proposta pelo Senhor Chaitanya como Achintya Bheda Abheda Tattva. Tudo é simultaneamente igual e diferente de tudo o mais. Tudo é simultaneamente igual e diferente de tudo o mais. A manifestação cósmica criada pelo Senhor Supremo, através de sua energia material, também é simultaneamente diferente e não diferente dele. A energia material não é diferente do Senhor Supremo, mas ao mesmo tempo, como esta energia age de maneira diferente, ela é diferente dele. De forma semelhante, a entidade viva individual é igual ao Senhor Supremo e diferente dele. Essa filosofia
de igualdade e diferenças simultâneas. Isso está entre aspas, igualdade e diferenças simultâneas. É a conclusão perfeita da escola Bhagavata, como Kapila Deva confirma aqui. As entidades vivas são comparadas às centelhas do fogo. Como se afirmou no verso anterior, o fogo, a chama, a fumaça e a lenha se combinam. Aqui combinam-se a entidade viva, os elementos materiais e a suprema personalidade de Deus. Essa é a combinação feita nesse verso. A entidade viva, os elementos materiais e a suprema personalidade de Deus. A posição exata das entidades vivas é comparada à das centelhas do fogo. Elas fazem parte integrante dele, do fogo. A energia material é comparada à fumaça. O fogo também é parte integrante do Senhor Supremo. No Vishnu Purana, se diz que qualquer coisa que vejamos ou experimentemos, seja no mundo material ou no mundo espiritual, é uma expansão das diferentes energias do Senhor Supremo. Assim como o fogo distribui sua luz e calor a partir de um lugar. Leio de novo isso. Assim como o fogo distribui sua luz e calor a partir de um lugar, a suprema personalidade de Deus distribui suas diferentes energias por toda a sua criação. Os 4 princípios da doutrina filosófica Vaishnava são Shuddha Dvaita, abre parênteses aqui, e nós temos uma síntese, não é? Significa unidade purificada. Dvaita Advaita, igualdade e diferenças simultâneas. Vishista Dvaita e Dvaita. Todos os 4 princípios da filosofia Vaishnava baseiam-se na tese do Srimad Bhagavatam explicada nesses 2 versos. Srila Prabhupada Ki Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chaksur Unmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância, e meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz, com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhantanashini. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi
paschatya deshatarini. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu vou repetir o verso. Aqui, Rogério de Souza. Reverências, em Toronto, estamos cobertos por neve e a temperatura está 19 graus negativos. Nossa! Eu não me vejo numa situação dessas. Haribol, Rogério. Bhutendriyanta karanat pradhana jiva samgitat atma tatha prithak drashta bhagavan brahma samgitaha. A suprema personalidade de Deus, que é conhecida como Param Brahma, é o observador. Ele é diferente da alma diva, ou seja, a entidade viva e individual, que está combinada com os sentidos, com os 5 elementos e com a consciência. Estamos agora nessa passagem que Prabhupada diz aqui claramente que é ela traz para nós uma nítida concepção do todo completo. A entidade viva é diferente dos elementos materiais. E a entidade viva suprema, a personalidade de Deus, que cria os elementos materiais, por sua vez, é diferente da entidade viva. É necessário para que a magia possa ser superada, não é? Que compreendamos o truque, não é? Digamos assim, que está por trás de todo o processo mágico. Enquanto não entendemos o truque, ficamos sob o efeito da magia. Mas quando o truque é revelado, então a magia perde o encanto. Não é assim? Como tem esse Mr. M. O Mr. M, eu acredito que todos vocês devam conhecer o Mr. M. O inimigo dos mágicos.
que ele revela o truque de cada mágica mirabolante, então ele vai e revela. E no momento que compreendemos o processo que está por trás das atividades do mágico, o encanto vai se quebrando, não é? Então, da mesma forma, caímos nessa existência material e aqui permanecemos sob o encanto da energia material ilusória, que é um mágico incomparável, insuperável, como o próprio Krishna diz em Bhagavad Gita, Devi Esha Gunamai Mama Maya Durachaya. Essa minha Maya é muito difícil de ser superada. Ela consiste nos modos da natureza material e é de fato difícil sobrepujá-la. A única maneira de quebrar o encanto dessa poderosa energia material é que o mágico supremo, não é? Revele para nós o seu truque. E o que está acontecendo aqui nessa sessão é que o Senhor Supremo, sob a forma de Kapila, o Senhor Kapila, está bondosamente entregando para a entidade viva o segredo, não é? Do truque da energia material. Essa filosofia Sankhya, o efeito de tal filosofia é que ela destrói o encanto causado pela influência da energia material, revelando assim os detalhes dos movimentos do Senhor, não é? Ao criar essa energia, essa existência material. Então aqui, como um reforço constante às instruções iniciais de Bhagavad Gita, quando Krishna observa Arjuna iludido, e falando como uma alma iludida, ele diz, Ashuchan ambashuchastvam pragyavadamscha bhashasi gatasun agatasunscha nanushuchanti panditaha. Você está falando sabiamente, Arjuna, mas está agindo como um tolo, não é? Falando palavras sábias. Você está se lamentando por aquilo que não é digno de pesar. Aqueles que são de fato sábios, iluminados, não se lamentam. Gatasun agatasunscha, nem pelos vivos, nem pelos mortos. Por quê? Porque ele conhece os truques, não é? Da energia material. Então, a primeira orientação que Krishna dá para Arjuna
Dehinosmin Jatadihi Kaumaran Jovananjara Tathadihantara Prapti Dhiras Tatra Namuhyati. A alma no corpo, que viaja no corpo material, ela está experimentando as transformações do corpo. Kaumaran, infância, Jovanan, juventude, Jara, velhice. Ela passa nesse corpo por essas fases. E da mesma forma que ela experimenta e passa de uma fase para outra, Tathadihantara Prapti, ela vai aceitar um outro corpo, ela vai passar para um outro corpo após a perda, após o fim desse corpo presente. E no final ele diz que o Dhira, se você se torna sóbrio, Arjuna, essa sua lamentação, você vai ver que é sem sentido. Você verá que não há sentido nenhum em lamentar-se. Então, o efeito da Sankhya é claramente visto aqui também, porque o Senhor Kapila, movido por compaixão por sua mãe, não é? Está removendo a ilusão que torna a alma vulnerável a um estado de lamentação contínuo. Exatamente como Krishna fez com Arjuna, explicando para ele: olha, Arjuna, você está de fato sob a influência da ilusão, e por isso, mesmo falando sabiamente, ainda assim você está sob o efeito da ilusão, identificado com o corpo material, você está lamentando-se pelo que não é digno de lamentação. Desculpem. Então aqui, o Senhor Kapila está, como se diz, colocando os pontos nos is. Não é? A alma iludida, ela perde a noção do que ela de fato é, do que é a alma suprema, do que é essa energia material. Ela age movido ou movida por uma ideia que não diz respeito à sua própria posição. Ela quer uma vida independente, ela quer assumir a posição de Purusha, de controlador. Como vi Purusha, numa aula de Lokashakti Prabhu, ele falou sobre uma doença chamada Purusha. Ele criou um termo, eu não sei se era Purushanit, não sei se alguém estava na aula, como se fosse Purushonite aguda. Ela está identificada com uma ideia irreal sobre si mesma.
E aqui os pontos nos is são colocados. A entidade viva, como diz aqui, é diferente dos elementos materiais. Essa é a primeira informação. Quando um devoto repete continuamente essa frase emblemática, não é? Na prática de serviço devocional, Prabhu, você não é esse corpo, nós não somos esse corpo. Isso é importante porque é como está colocando os pontos nos is, entendendo de fato as coisas como elas são. Então aqui, a entidade viva é diferente dos elementos materiais. Tem vários exemplos, não é, que podem nos levar a essa compreensão. Quando nos referimos ao corpo, normalmente utilizamos esse pronome possessivo meu, meus olhos, meu nariz, minhas pernas, minhas mãos, meu corpo. Falamos continuamente como um ser que existe além do corpo, que é proprietário do corpo. Então somos diferentes do corpo material, mas agimos como se fôssemos o tal, o corpo. Isso é efeito poderoso de Maya. Essa Maya que é descrita no Bhagavad Gita como Duratya, muito difícil de ser superada. Mesmo os maiores acadêmicos, eruditos, filósofos, poetas, podem, assim como Arjuna, falarem sabiamente, mas estão continuamente agindo como tolos. Esse grande efeito da energia material. Então, para que saiamos dessa condição de ilusão que nos faz sofrer, como é um outro nome de Durga, Maya, aquela que nos faz chorar. Então, para que paremos de chorar, o Senhor vem, expõe sua Sankhya Yoga, mostrando para nós o que é o que. Não é? Então, os pontos fundamentais aqui é que a entidade viva e os elementos materiais são distintos. A entidade viva é diferente dos elementos materiais. E ainda tem um ponto relevantíssimo, né? Que a entidade viva suprema é diferente da entidade viva individual, minúscula, que é comparada aqui a uma centelha do fogo, como Prabhupada lembrou do verso anterior, não é? Que diz assim: o fogo abrasador é diferente das chamas, das centelhas e da fumaça. Embora todos sejam intimamente ligados por nascerem da mesma madeira incandescente. Então, tudo, muito embora esteja vindo da mesma fonte, há uma diferença e precisamos entender essa diferença para nosso próprio bem. Essa filosofia é proposta pelo Senhor Chaitanya como Achintya Bheda Abheda Tattva. Precisamos aplicar essa fórmula dada pelo Senhor Chaitanya para nos guiar nessa existência material.
em tudo que vemos e fazemos, precisamos aplicar essa fórmula. Achintya Bheda Abheda Tattva. A simultaneidade da igualdade e da diferença. Precisamos aprender como fazer isso enquanto nos movimentamos nessa existência material, para que o efeito poderoso de Maya, do veneno de Maya, possa ser superado. Como diz essa canção, eu tenho bebido propositalmente veneno. Acho que Hari vi falei. Também Bhaktivinoda Thakur diz: Enishio Sadimaya Nashibaro Lagi. Eu trouxe um remédio para curar você dessa doença. Harinama Mahamantra. Lautumimagi. Tome esse Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O Senhor está sempre preocupado, fazendo arranjos para remover o efeito venenoso de Maya. Então aqui, o Senhor Kapila está fazendo isso maravilhosamente, expondo sua Sankhya. O Senhor Chaitanya, com sua fórmula, Achintya Bheda Abheda Tattva, também faz isso. Tudo é simultaneamente igual e diferente de todas as outras, tudo mais. É importante ouvir sobre isso vezes e mais vezes, para que possamos compreender com cada vez mais clareza, porque é inconcebível para nossa inteligência condicionada pôr em prática uma fórmula como essa. Por isso, Achintya, inconcebivelmente. Então, imagina, entender algo que não é alcançável por nosso estado, nossa inteligência condicionada, não chega nessa região onde a diferença e a igualdade estão juntas, simultâneas. Por isso precisamos cantar Hare Krishna e ouvir sobre isso. É uma combinação perfeita. Cantar os santos nomes e ouvir a Sankhya do Senhor Kapila, combinação perfeita, não é? Então o Senhor Chaitanya propõe essa filosofia da igualdade e diferenças simultâneas. Tudo é simultaneamente igual e diferente de tudo mais. A manifestação cósmica criada pelo Senhor Supremo, através de sua energia material. Então, primeiro ponto, não? Essa manifestação cósmica criada pelo Senhor, através de sua energia material, também é simultaneamente diferente e não diferente dele, desse Senhor. A energia material não é diferente do Senhor Supremo. Mas, ao mesmo tempo, como esta energia age de maneira diferente, ela é diferente.
De forma semelhante, a entidade viva individual é igual ao Senhor Supremo e também diferente dele. Essa filosofia de igualdade e diferenças simultâneas é a nossa fórmula, não é? Aqui, Prabhupada diz, é a conclusão perfeita da escola Bhagavata, como Kapila Deva confirma aqui. Quando praticamos serviço devocional sob a instrução de um mestre espiritual, vivemos na prática Achintya Bheda Bheda Tattva, essa filosofia, num simples gesto de colher flores para Krishna. O Bhakti Yogi aproxima-se de uma entidade viva que está ali, num corpo de uma árvore que produz flores. E ele pode ver a entidade viva, pode ver o Senhor Paramatma ao lado da entidade viva, e pode ver a energia do Senhor que manifesta flores maravilhosas. Ele está vendo tudo na perspectiva correta. Tudo está lá. A entidade viva, o Senhor Supremo e a energia material. Seus movimentos são perfeitos porque ele age para dar prazer, para comprazer o Senhor Supremo, que é a posição perfeita da entidade viva. Jivera Swarupahaya Krishnera Nityadas. Então, no momento que ele raciocina, essa flor está ótima, então ele movimenta seus membros e colhe a flor. Cada movimento, cada seção minúscula de ação é um jagya, é um sacrifício para Vishnu, para Krishna. Ele está completamente situado na plataforma perfeita de existência. Por isso, o serviço devocional, sob a guia de um mestre espiritual, contém imediatamente ali, Sankhya está ali, Buddhi Yoga. A energia material não é diferente do Senhor Supremo, mas ao mesmo tempo, como essa energia age de maneira diferente, ela é diferente dele. Por exemplo, em ignorância, uma pessoa se aproxima de uma roseira e ela não vê, ela está sob o encanto da energia ilusória. Ela não sabe o que é a energia material, a alma individual e a alma suprema. Ela age pensando, eu sou o proprietário, então essa flor me pertence. Ela colhe a flor, cada movimento dela é um movimento reacionário. E ao colher a flor, ela imediatamente desfruta, independentemente daquele que é o proprietário supremo, que é o dono real da flor. É uma diferença absurda e um gesto que é idêntico externamente. O devoto colhe a flor numa plataforma completamente protegida de conhecimento, vendo sua posição, a posição de Krishna, do Senhor Supremo, a posição da entidade viva, a posição da natureza material.
Enquanto que a alma iludida não vê absolutamente nada disso. Ela se vê como o proprietário e o resultado de suas ações finalmente é a frustração. É muito impressionante isso aqui, né? Sankhya significa colocar os pontos nos is, como falei. Agir nesse mundo entendendo a cada instante o que é o que, não é? As entidades vivas nesse verso são comparadas às centelhas do fogo. No verso anterior. As centelhas do fogo, como se afirmou no verso anterior. Aqui, nesse verso anterior, vou repetir, quanto mais ouvirmos sobre isso, né? Uma vez que Prabhupada considerou esses dois versos como essenciais aqui nessa descrição, nessa sessão falada pelo Senhor Kapila. Versos que descrevem essa filosofia que praticamos, né? Embora a lenha incandescente, as centelhas, a fumaça e a chama não possam permanecer à parte, que todos estão unidos, porque cada uma delas é parte integrante do fogo. Mesmo assim, elas são diferentes uma da outra. Uma pessoa menos inteligente aceita a fumaça como fogo, embora fogo e fumaça sejam inteiramente diferentes. O calor e a luz do fogo são separados, embora não se possa diferenciar o fogo do calor e da luz. É necessária a intervenção de uma alma iluminada para que possamos fazer tais diferenças. Então aqui, como se afirmou no verso anterior, o fogo, a chama, a fumaça e a lenha se combinam. Aqui combinam-se a entidade viva, os elementos materiais e a suprema personalidade de Deus. Um Bhakta, ele está consciente constantemente dessas diferenças em seus gestos, em seus pensamentos, não é? Ele está em seus sentimentos, ele está consciente do que é cada um, a entidade viva, que são os elementos materiais e o que é a entidade viva suprema, o permitidor, o Senhor que está, que é a fonte de tudo. Ele conhece cada um na sua posição e suas funções. A energia material, nesse exemplo, é comparada à fumaça. O fogo também é parte integrante do Senhor Supremo. Então, podemos ver aqui hierarquicamente existe uma distinção. Fumaça, a centelha e o fogo, não é? A energia material é comparada à fumaça. Superior à energia material estão as centelhas. E superior às centelhas está o fogo abrasador. Então nós somos a entidade viva, que são centelhas, e o fogo em si, abrasador, é o Senhor. No Vishnu Purana se diz que qualquer coisa que vejamos ou experimentemos, seja no mundo material ou no mundo espiritual, é uma expansão das diferentes potências, energias do Senhor Supremo. Não podemos deixar de lembrar Sri Ishopanishad, Om Purnamadaha Purnamidam. Esse verso tão importante
do Sri Isha Upanishad. Vou ler aqui, separei. Om Purnamada Purnamidam. O Purna é o perfeitamente completo, que está sendo traduzido. Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vashishyate. É um Sri Isha Upanishad, isso é a invocação do Isha Upanishad, que diz o seguinte: Deus é a pessoa suprema. A pessoa suprema, ele é perfeito e completo. Sendo completamente perfeito, tudo que emana dele, aqui, suas potências, né? Como, por exemplo, esse mundo fenomenal, é perfeitamente equipado, como tudo que é completo, todos os completos. Então, do todo completo, emana, não é, unidades que são completas em si mesmas. Tudo o que é produzido pelo todo completo também é completo em si mesmo. Porque ele é o todo completo. Muito embora tantas unidades completas estejam emanando dele, ainda assim ele permanece o todo completo. Então, não podíamos deixar de lembrar, não é, desse verso do Sri Isha Upanishad, lendo um verso como esse. Aqui também um significado muito esclarecedor de Srila Prabhupada, né? O todo completo, ou a suprema verdade absoluta, é a personalidade de Deus completa. Compreender apenas o Brahman impessoal, ou Paramatma, a superalma, é compreender de maneira incompleta o absoluto completo. É incrível, não é? Ah, sim, Haridarshana. Foi o termo Purushanose. Isso. Foi isso mesmo. Eu achei muito engraçado essa expressão do Prabhu Lokashaksi para mostrar a doença da entidade viva iludida, não é? Que está considerando-se o controlador. Isso. Obrigado, Haridarshana. Foi isso mesmo. Muito humorado aquilo lá. Muito bem humorado. Então aqui Prabhupada diz nesse significado do Sri Isha Upanishad que compreender o Brahman é compreender seu aspecto Sat, que caracteriza sua eternidade, e compreender Paramatma é compreender seus aspectos Sat e Chit, que caracterizam sua eternidade e conhecimento. Mas compreender a personalidade de Deus é compreender todos os aspectos transcendentais, Sat, Chit, Ananda. Conhecimento, eternidade, bem-aventurança. Ao compreendermos a pessoa suprema, visualizamos por completo esses aspectos da verdade absoluta. Então, a Sankhya, deixada aqui pelo Senhor Kapila, o legítimo Senhor Kapila, nos leva a essa compreensão. Não é? Seguindo aqui a explicação de Srila Prabhupada, aqui combinam-se a entidade viva, os elementos materiais e a suprema personalidade de Deus. A posição exata das entidades vivas é comparada à das centelhas do fogo. Elas fazem parte integrante do fogo. Então, fazer parte ou integrar pode
podemos dizer que, de certa forma, você não é diferente e também é diferente. Os termos são qualitativamente iguais e quantitativamente diferentes. Como, por exemplo, uma gota de água do oceano e o próprio oceano, qualitativamente são iguais, mas quantitativamente não. A centelha e o fogo abrasador são qualitativamente iguais, mas quantitativamente não. Precisamos ouvir e aplicar isso no nosso comportamento. Um devoto que pode ver com clareza, ele torna-se, como Chaitanya Mahaprabhu diz em seu famoso Shikshastaka 3, não é? Trinadapi sunichina, tarurapi sahishnuna. Ele torna-se humilde, ele torna-se tolerante, ele torna-se naturalmente respeitoso, pronto a oferecer respeito, não por uma questão... é porque ele vê a energia do Senhor em tudo. Então ele está louvando, digamos assim, adorando continuamente o Senhor em toda parte, observando o Senhor em tudo. Ele torna-se um adorador contínuo em seus movimentos de pensar, sentir, desejar. Então ele é naturalmente um exemplo de humildade, de tolerância, e assim o santo nome do Senhor estará presente continuamente em seu coração, em sua vida. Esse é o efeito dessa filosofia, não? De ouvir da fonte apropriada sobre Sankhya. Aqui ele diz também, no Vishnu Purana se diz que qualquer coisa que vejamos ou experimentemos, seja no mundo material ou no mundo espiritual, é uma expansão das diferentes energias do Senhor Supremo. Assim como o fogo distribui sua luz e calor a partir de um lugar, a Suprema Personalidade de Deus distribui suas diferentes energias por toda a sua criação. Aí aqui no final, os 4 princípios da doutrina filosófica Vaishnava são Shuddha Dvaita, unidade purificada, Dvaita Advaita, igualdade e diferenças simultâneas, é a fórmula Achintya Vida Vida Tattva, Vishista Dvaita e Dvaita. Todos os 4 princípios da filosofia Vaishnava baseiam-se na tese do Srimad Bhagavatam explicada nesses 2 versos. Em outras palavras, se pudermos entender, se pudermos ouvir e compreender esses 2 versos do Srimad Bhagavatam, certamente as doutrinas citadas aqui da filosofia Vaishnava, que são Shuddha Dvaita, Dvaita Advaita, Vishista Dvaita e Dvaita, serão também compreendidas. Porque a Prabhupada diz que todos os 4 princípios da filosofia Vaishnava baseiam-se na tese do Srimad Bhagavatam explicada nesses 2 versos. Tá? Eu vou ler os 2 versos novamente. Aqui, o verso anterior. Jatol mukad vipulingat dhumad vapi sasambhavat apyatma tuina bhimatat yatagnir pritag ulmukat. O fogo abrasador é diferente das chamas, das centelhas e da fumaça.
embora todos estejam intimamente ligados por nascerem da mesma madeira incandescente. E o outro verso, que foi o verso de hoje, Bhutendriyanta Karanat Pradhana Jiva Samgitat Atma Tata Pritak Drashta Bhagavan Brahma Samgitat. A suprema personalidade de Deus, que é conhecida como Param Brahma. Ajna diz isso, né? Param Brahma, Param Dhamma. Em Bhagavad Gita, quando ele recebe iluminação completa de Krishna, ele é conhecido como Param Brahma, o observador. Ele é diferente da alma Jiva, ou seja, a entidade viva e individual, que está combinada com os sentidos, com os 5 elementos e com a consciência. Então, um devoto que está fixo em serviço devocional está consciente de todos esses aspectos da verdade absoluta. Ele pode constantemente identificar cada um deles por sua predisposição contínua a amar o Senhor, a servi-lo. Ele está continuamente, digamos, inspirado, ele está motivado, inclinado a servir o Senhor com suas palavras, com seus gestos, com sua mente, com seus pensamentos. E ele faz isso de forma natural. Então, por conta dessa inclinação natural para amar o Senhor, todos esses aspectos são naturalmente visíveis, claros, para um Bhakti Yogi. Não é? Então é isso. Eu agradeço demais a atenção. Acho que queria falar, que eu pude falar. Certamente muitas coisas não pude falar, mas no momento que eu pude falar, que eu posso falar é isso. Haridarshan está dizendo aqui, como o Prabhupada faz menção em seu significado, mas não se aprofundou, vale a pena lembrarmos dos princípios, dos principais preceptores das 4 sampradayas. Deixa eu ver se Haridarshan... eu agradeceria, Haridarshan, se você continuasse o raciocínio. Começou com Ramanujacharya. Eu fiz um recorte aqui, deixe-me ver. As doutrinas filosóficas Vaishnavas centradas em Vishnu, Krishna, baseiam-se nos Upanishads, Bhagavad Gita e Brahma Sutras, interpretando a relação entre Jiva, a alma individual, Jagad, o universo, e Brahman, Ishvara, Deus, de formas distintas, variando do dualismo total ao não dualismo puro. Então aqui o dualismo Madhvacharya, Dvaita Vedanta, dualismo, né? Qual o princípio central? Veda quer dizer diferença. Existe uma distinção eterna e absoluta entre Deus e a alma. Deus, Vishnu, é a causa suprema, independente, onipotente, possuidor de atributos. A alma, a Jiva, é dependente de Vishnu e diferente dele por natureza. A alma nunca se torna Deus, mesmo na liberação. O mundo, essa manifestação, é real,
não uma ilusão. E a libertação, digamos assim, moksha, né, consiste ou é alcançada através da devoção a Vishnu e compreensão da natureza dependente da alma. Então, esses aqui são princípios do dualismo Dvaita Vedanta de Madhvacharya. E assim tem Ramanujacharya, como foi lembrado aqui por Haridarshana. Vishista Dvaita Vedanta, o não dualismo qualificado. Isso aqui é Ramanujacharya. O princípio central seria a inseparabilidade. O Brahman, Narayana, Vishnu, é a única realidade, mas ele existe como um corpo composto por almas, Chit, e matéria, Achit. Analogia: Deus é a alma e o universo, Jivas e matéria é o seu corpo. Desculpem. Deus é a alma e o universo é o seu corpo. Almas são faíscas e Deus é o fogo. Elas são partes de Deus, mas não idênticas em quantidade. Então todas as filosofias elas encontram pontos comuns, né? Suddha Dvaita, o não dualismo puro. Aqui é Vallabhacharya. O princípio central, puro, não dualismo. A alma e o mundo são em essência idênticos a Brahman, Krishna, sem a influência de Maya, ilusão. O mundo é uma manifestação real de Krishna, não uma ilusão. A alma é uma parte de Deus que se esqueceu de sua natureza divina. E a libertação alcançada através do Pusti Bhakti, ou devoção por graça, onde a alma se une a Krishna e participa do seu prazer divino. Agora, essa última escola aqui, Dvaita, Advaita, ou Bheda Dvaita, ou Bheda Bheda, dualismo não dualismo, é Nimbarkacharya. O princípio central da Dvaita Dvaita, ou Bheda Dvaita de Nimbarkacharya, é a simultaneidade. A alma e o mundo são simultaneamente diferentes. Bheda, e não diferentes. A Bheda de Deus. A relação é assim como o sol, fonte, e os raios emanados. Eles são a mesma coisa, mas também são distintos. O sol e seus raios. A alma é parte de Deus, dependente dele, mas compartilha da mesma natureza. Ou seja, conhecimento, bem-aventurança. A libertação é alcançada através da devoção a Radha Krishna. Então, assim, tem um resumo assim, comparativo que seria Dvaita, Deus e a alma são dois, separados. Vishista Dvaita, Deus é o todo, a alma é a parte. Aqui, qualificado, né? Porque qualitativamente, a alma, embora seja parte, mas qualitativamente ela é igual, né? Suddha Dvaita, tudo é Deus, puro, sem Maya. E Dvaita Dvaita, um é diferente, um e diferente ao mesmo tempo. Aqui tem uma nota interessante, que embora o Advaita quer dizer não dualismo, de Shankara, aqui tem uma referência, 1.1.1, seja a base citada frequentemente, ele é um monismo absoluto impersonalista, diferindo das escolas Vaishnavas acima, que são na maioria teístas e personalistas. Tá? É importante essa nota
sobre o não dualismo de Shankara. Ah, entendi, Haridarshana. Aqui Haridarshana diz Ramanujacharya Vishista Dvaita, Madhvacharya Dvaita, Vishnu Swami Sudha Dvaita e Nimbarka Swami Dvaita Dvaita. Certo? Sim. É tão estático ouvir tudo isso, né? Porque toda essa compreensão está de acordo com o princípio de serviço devocional e, em última instância, com nosso serviço, nossa ocupação primordial agora nessa era de Kali, que é o cantar do santo nome de Krishna. Então, muito obrigado assim, pela atenção. Foi, mais uma vez, um grande prazer estar aqui com vocês. Sundarangi, Sanatana Prabhu Haridarshan, obrigado. Adilila, ISKCON Rio de Janeiro, Prabhu Paravyoma, minhas reverências, sempre grato pela confiança. Deixa eu ver, Elias, Ishavatara, Haribol, Marco Ferrari, Rogério, Murali Manohara. Bom, se eu esqueci alguém, eu estou rolando aqui, mas... ISKCON diz aqui, tem outros comentários acima. Vamos ver. A ISKCON Rio de Janeiro diz, não somos proprietários nem desse corpo, que chamamos de nosso, meu corpo. Quando eu vi a aula de Prabhu Lokashakshi, ele falou nessa doença que era a purushanose, que nos faz pensar que somos proprietários, né? É mesmo, porque para dar o exemplo de que somos diferentes do corpo, usamos essa maneira de falar mesmo no estado condicionado, né? Meu corpo, ou os membros de meu corpo, minhas mãos, minhas pernas. Por essa maneira de se referir ao corpo, podemos entender que existe um proprietário do corpo, mas esse proprietário de fato não é o proprietário final, não é? Ele se julga falsamente o proprietário. Temos que abrir mão, não é, dessa ideia, porque ela é a ideia de que somos proprietários e assim podemos ser independentes do Senhor, o cerne da questão, é o ponto sensível que nos enreda. Então temos que soltar isso e entender quem de fato é o proprietário supremo e nos render a Ele. Deixa eu ver se tem mais. Rogério de Souza, creio que é o Prabhu Kuladeva Dasa, meu irmão espiritual, que mora no Canadá já há muitos anos, certo? Certo, ele que está lá no frio, não é, Prabhu Paragama? Acho que foi isso, não é? Rogério de Souza. Então ele que é o Kuladeva Dasa, discípulo de Prabhupada, que
estar nesse frio todo. Meu Deus, eu não suportaria isso. Que pelo menos meu corpo, eu acredito que não suportaria. 19 graus negativos. Impressionante. Que Krishna diz que existem entidades vivas em toda parte, né? Pronto, eu acho que já li os comentários, não é? Para ver. Sundarangi. Prabhu, esse texto que o Senhor explicou às escolas foi retirado de onde? Isso aqui foi uma pesquisa minha antes. Aqui, tenho que dizer. Você pode digitar. ISKCON, deixa eu ver. Princípios da doutrina filosófica Vaishnava. E aí eu adquiri essa pesquisa aqui na internet. Certo? Mas ela está bem de acordo, inclusive, com o que Prabhu Haridashran citou, não é? Seu amigo, não é? Devoto, discípulo de Prabhupada. Olha só, foi vencedor da primeira maratona de Natal em dezembro de 75. Caramba! Que estático! Que muito bom conhecê-lo, uma honra, né, que ele está aqui. Como é o nome dele? A memória é... Kuladeva, não é? Campeão de Santa em 1975. Uau! Haribol! Bom? Eu agradeço muito a atenção. Bom, Sundarangi, foi uma pesquisa, como eu expliquei para você. Eu disse como pesquisei. Eu digitei princípios da doutrina filosófica Vaishnava e coloquei os títulos das doutrinas, não é? Shuddha Dvaita, Dvaita e assim por diante. Dvaita, certo? Você pode colocar isso que você vai ter... acho que vai chegar a essas informações. Jai, minhas reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada. Eu vou tocar alguma coisa aqui. Jai, que agradeço. Eu vou tocar... Vamos lembrar a invocação do Ishopanishad. Purnam udachyate purnat purnam
udachyate purnasya purnamadaya purnamiva vashishyate. Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Haribol. Sim, foi IA. Foi no IA. Hare Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Haribol. Reverências a todos. Muito obrigado pela associação.